Podcast Panorama de Negócios. Apoio Ecoala Marketing Digital e Infostúdio Comunicação. Apresentação Milton Paes. Neste episódio do podcast Panorama de Negócios, vamos conhecer sobre a MB Empresa Franqueada Life Planner da Prudential, que é um dos maiores conglomerados financeiros do mundo, com operação em 50 países. Possui 1 trilhão e 400 bilhões de dólares em ativos e 150 anos de história. Neste episódio, vamos abordar sobre a questão de sucessão empresarial e patrimonial. Estou recebendo Marcel Bocheme, diretor da MB. O Marcel, gente, é especialista em planejamento e proteção financeira familiar, empresarial e sucessão empresarial. Com trabalhos técnicos e apoio da Ecoala Agência de Marketing Digital e da Infostúdio Comunicação, Profissionalismo, Criatividade e Parceria, está no ar o podcast Panorama de Negócios. Marcel, obrigado por você ter aceito o convite para a gente bater um papo sobre essa questão de sucessão, né, empresarial, sucessão patrimonial, né, que eu acho que é bastante importante e o tema ganha relevância cada vez mais. Muito obrigado, viu? Obrigado você pelo convite, é um prazer estar aqui. Ô Marcel, veja bem, quando a gente pega a tua história de vida, é bastante curioso, porque você calcou alguns patamares para chegar onde você está hoje, né? E por que eu falo isso, né, gente? A MB, para vocês terem uma ideia, tá? Ela possui sob gestão mais de 100 milhões de reais entre as famílias e empresas protegidas, que garantem o legado de todas as pessoas, quais optaram em realizar seu planejamento com a Prudential através da franquia dele. E aí, eu acho que tem uma questão bem interessante, eu diria até delicada, né? Que é com relação, por exemplo, à questão da sucessão. Isso é uma preocupação que já vem de longa data, né? Envolvendo sócios, sob o ponto de vista do patrimônio. Sim. Né? Eu estou falando assim, gente, de repente morte de um dos sócios, quer dizer, como é que fica isso daí? Né? E tem também a questão da sucessão, aí no caso de uma empresa que seja familiar, né? A questão da sucessão familiar, que também é um outro calcanhar de Aquiles, porque muitas vezes os filhos não querem levar à frente o legado, e é uma situação bastante delicada. Mas eu gostaria, em linhas gerais, Marcel, que você explicasse para quem está acompanhando o Panorama de Negócios nesse momento, sobre essa questão da sucessão patrimonial. Legal, Milton. Obrigado pela oportunidade. E, de fato, é um assunto delicado e, ao mesmo tempo, não deveria ser. Então, eu brinco, né, com os amigos, e a gente estava falando há pouco aqui, o nosso trabalho, o meu trabalho, da minha empresa franqueada, é muito mais de uma mudança de cultura do que de um produto financeiro. Então, a gente tem que pensar, primeiro, não somos nenhum super-homem, a nossa vida é finita, ela é frágil, ela é rara, só que a gente faz coisas grandiosas, pensando nos nossos filhos, pensando nos nossos, na prole, né? De quem vem adiante. Sim, verdade. Então a gente sempre pensa, né? São números incríveis que a gente tem, né? Para estarmos eu e você aqui, quantas gerações para trás não vieram, né? Verdade. E aí a gente pensa, por que será que nenhum patrimônio lá do meu tataravô chegou até mim? Porque ele se perdeu no caminho. E isso vai acontecer de maneira compulsória enquanto a gente não quebrar isso. Então existe uma necessidade íntima dentro de cada um de perpetuar o que você fez. Isso é legado. Não é sobre deixar dinheiro ou deixar patrimônio. Perpetuar o trabalho de uma vida, né? Entre as gerações.
E o que acontece? A gente tem algum empecilho quanto a isso. Ou, na verdade, a gente tem obrigações legais, né? Muita gente fala, nossa, o Brasil, o governo, fulano, ciclano, responsabiliza terceiros. Nossa, mas eles vão ficar com uma parte do meu patrimônio? Me explica melhor sobre isso. Então, assim, não sei quem nos acompanha, você, mas é normal que durante a nossa vida, alguns dos nossos entes queridos, nossas pessoas próximas, elas vão partir. Sim. Nesse momento, além do luto, né, da nossa vida pessoal, existem obrigações. Existe tudo que você constrói forma uma dívida que vai ser paga. Então hoje, por exemplo, no estado de São Paulo, existe um imposto, no Brasil, mas no estado de São Paulo esse imposto é de 4%, o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Morte. Existe uma tramitação para aumentar, em alguns outros estados já é de 8%, então, ao que tudo indica, em muito pouco tempo isso vai aumentar. Não, e é complicado, Marcelo, pelo seguinte, você assim que está acompanhando, vai pensar, 4% é pouco, mas sobre um valor de patrimônio muito elevado, 4% é um valor considerável, né, Marcelo? E não para no 4%, porque 4% é para o governo. Aí a gente tem as custas dos advogados e as custas cartorárias. No total, esse número dá, em média, hoje, no estado de São Paulo, 15%. Então vamos fazer uma conta simples. Eu, um cidadão médio, classe média baixa, tenho uma casa de 1 milhão. Um patrimônio que corresponde a R$1 milhão, construído ao decorrer de 30 anos. Sim, sim. Para o meu filho assumir esse patrimônio, ele necessariamente precisa ter uma liquidez imediata de R$150 mil. Então, não é muito. Nossa, não é um absurdo. Mas é aí que entra a desavença entre os filhos. Um filho fez uma faculdade diferente do outro, se deu melhor do que o outro. No final de um inventário que seria para receber uma bênção, né? Receber aquilo que a gente perpetuou, a gente começa a receber como um problema. Meu Deus, o pai morreu, como que nós vamos pagar agora o inventário? E aí começam as discussões, enfim, aquilo que a gente construiu, por isso que é difícil passar por geração. Então, o que eu costumo falar? O risco é certo. A gente mitigar esse risco é uma opção. Tem muitas pessoas brincando que eu até falo, o que você pensa sobre isso? Né? O que você pensa? Você construiu 10 imóveis, você construiu uma empresa, você construiu isso para alguém, né? Para você primeiro, mas para alguém. O que você pensa sobre resolver a questão sucessória? Alguns já me disseram, cara, eu não me preocupo com isso. Eu quero que eles se virem. Tudo bem, talvez o que a gente está conversando aqui não é do interesse desse público, que é uma pequena parcela. Mas a maior parte das pessoas pensam em perpetuar isso. Ou melhor, como empresários de sucesso, inteligentes, as pessoas falam assim, existe uma maneira de eu gastar menos? Gastar é inevitável. Como eu faço para gastar menos? E o que a gente propõe, né, que a minha empresa, de uma maneira bem profissional, bem pessoal, exclusiva, pensando no crachá de cada um, né? Pensando ali no diagnóstico de cada um, né? Então, geralmente, a gente faz algo sob medida, feito para que, de fato, as pessoas tenham um ganho financeiro em cima disso e essa vantagem toda de perpetuar. Basicamente, eu garanto que a próxima geração vai conseguir tocar o negócio. Você sabe, ô Marcel, que eu já me deparei com algumas situações que o valor, por exemplo, de imposto, muitas vezes é tão elevado que, dependendo do tipo de patrimônio, tá? As pessoas têm muitas vezes que vender algum imóvel para poder cobrir as custas de todo esse conglomerado. É uma situação totalmente delicada, né? Delicado e assim, isso é comum, né? Como brasileiro a gente sabe, mas essa venda ela é feita no fio do bigode. Por quê? Eu não tenho como passar de um nome para o outro sem fazer um inventário. Então como que eu faço? Então, você fica meio refém, né? Eu tenho um número aqui para você. A gestão de risco em si, o que a gente faz é identificar, existe um risco iminente? Sim. Quantificar, quanto isso significa? E tentar reduzir. Ou, na melhor das hipóteses, transferir completamente para uma instituição.
Hoje a minha empresa é uma corretora franqueada da Prudential. Então a ideia é que a gente transfira isso para a Prudential. A Prudential Financial com 150 anos, né? Com todos os números que você falou. Tem essa segurança, né? O risco do existe. mercado. Eu vou ficar para mim ou eu vou transferir? E o que a gente fala? Das 5 milhões de empresas no país, né, nos últimos anos, apenas 30% conseguem sobreviver de uma geração para outra. É um número pequeno. Não, concordo. Não, e isso daí é o seguinte, gente. A gente está falando, por exemplo, tipo, vamos dizer assim, da primeira geração, um exemplo. Exato. Tá? Aí você pensa, por exemplo, na segunda e na terceira geração, e aí me parece que esse número, inclusive, se não tem esse planejamento, vai diminuindo ao longo das gerações. Para a né? segunda geração, o número cai para 5%. Olha só. É muito pouco. Então, basicamente, existem outras ferramentas financeiras, também existentes no mercado, que têm prós e contras. O problema pior, né, assim, o maior problema das outras primeiro, a gente tem que mobilizar muito. Às vezes a empresa está em crescimento. É um outro dilema que eu tenho, viu, Milton? Eu imagino. Não existem, eu trabalhei 16 anos antes no mercado corporativo e agora mais de um ano empreendendo, mas nesses 16 anos com empresários, eu aprendi o seguinte: não existe empresa que está estagnada. Ou ela está crescendo, ou ela está sumindo. Ou seja, geralmente a gente conversa com empresários que estão no momento de crescimento. Então, como que ele vai imobilizar um patrimônio que ele estaria usando em crescimento? Então, e a questão de tributação em cima disso, né? Qualquer patrimônio financeiro existente no mercado, ele vai incidir a tributação também, de uma maneira ou de outra. Seja as tributações de imposto de renda, seja a própria tributação do ITCMD, no caso da partida. Então, quando a gente vem para um planejamento utilizando um seguro de vida, né, personalizado para aquela pessoa ou para aquela empresa, a gente consegue blindar o patrimônio da seguinte maneira. Diferente dos outros produtos financeiros, o seguro de vida ele é impenhorável, ou seja, é natural, até comum, que uma empresa com um número X de funcionários, em algum momento de sua trajetória, tenha um problema trabalhista. Seja por um problema da empresa, um acidente, seja por um problema de má fé até do outro lado. Então, o que o juiz determina geralmente? A penhora de algum bem, exceto do seguro. Porque o seguro é um ativo de sobrevivência. Ou seja, ele não pode ser penhorado. Olha, eu confesso para você, eu não sabia disso. Tá? Da mesma forma que eu não sei, né? Muita gente que está nos assistindo neste momento não sabe disso também. Interessante. Então, eu acho que é interessante, é importante, ô Marcel, até para as pessoas terem... Porque o que passa na cabeça das pessoas, né? A questão do imediatismo. Então, assim, eu pago o seguro tanto tempo. Aí, num determinado momento, por exemplo, eu estou numa crise financeira e tal, aí a pessoa vai e deixa de pagar o seguro. Mas tem um motivo, Milton. Mas aí como é que fica, entendeu? O bate-papo é o seguinte. A primeira palavra quando a gente fala de seguro de vida, se eu falasse vendo seguro de vida, a primeira palavra para qualquer pessoa, qual a primeira palavra que vem na sua mente? Provavelmente é morte. Ninguém quer pensar na morte. É verdade. E o segundo motivo, aconteceu muito, os produtos nacionais dos bancos, dos grandes bancos, das seguradoras nacionais, eles têm uma formatação técnica. Sim. É uma formatação que eu costumo falar que é TR1. É um produto temporário, ele se renova a cada ano. Ou seja, um empresário de 40 anos paga um valor, com 50 anos ele pagará outro, com 60 anos provavelmente um valor exorbitante, e muito provavelmente são acordos bilaterais, ou seja, pode ser que o banco desista de você e não renove. É igual se você der PT num carro. Muito provavelmente a seguradora vai falar, não, eu não quero mais esse cliente no próximo ano. Mas aí no caso, por exemplo, que isso daí de repente muita gente está questionando nesse momento quando você está falando isso. Vamos supor, por exemplo, que para aquele banco não seja interessante continuar com aquele cliente, tá? Aquilo que ele pagou, o banco devolve? Não, perdeu. E aí?
Aí vai para uma questão jurídica, judicial? Não, é um aluguel. Você está alugando uma cobertura. É igual ao seu carro. Se não acontecer nada com o seu carro durante 1 ano, você não perdeu, você ficou coberto, mas você não retoma esse dinheiro. O modelo que eu apresento para os clientes é diferente. É um modelo americano. Então, primeiro, existe um congelamento de risco. Ou seja, qual é o melhor momento da gente fazer uma consultoria e uma proteção via Prudential? Quanto mais novo eu estou e mais saudável eu estou, porque provavelmente vai ser mais barato. E diferente dos bancos tradicionais, esse valor vai ficar perpétuo, independente se sua saúde piorar ou se você ficar mais velho. Ah, é? Ou seja, eu fiz com 40 anos, sou empresário, fiz com 40 anos. Fiz um plano de 10 anos, por exemplo. Nesses 10 anos, pagarei exatamente o mesmo valor, congelado, como se eu ainda tivesse 40 anos. É mesmo? Não, mas tem os ajustes, né? De ano para ano, não. É monetário, né? Sim. Um ajuste monetário que, inclusive, acompanha o prêmio é o que você paga, o capital é o que você recebe, no caso de um sinistro, no caso da morte. Então, esses dois se ajustam. Então, vamos supor, IPCA esse ano vai dar 10%. Eu pagava R$1.000, pagarei 1.100. Mas o meu capital segurado de 1 milhão, ano que vem será R$1.100.000. Então ele também se ajusta. Isso daí é legal, né? É legal para as pessoas terem essa ideia, essa base, porque realmente, o que acontece? O cara já tem uma visão diferente. Né? Ele sabe, por exemplo, que ele vai ter uma evolução desse patrimônio. Entendeu? Eu acho que a grande jogada, na verdade, Marcelo, é justamente isso. Porque o que acontece? Por exemplo, falando de Brasil, tá? As empresas, muitas vezes, por exemplo, elas ficam pensando, como é que eu vou garantir o meu patrimônio, como é que eu vou fazer esse patrimônio evoluir? E em algumas situações, às vezes, essas empresas brasileiras, tá? Elas pensam numa offshore, por exemplo. E outras alternativas. Só que tem uma questão, às vezes, muito importante, porque, por exemplo, se eu estiver errado, você me corrija, por favor, tá? Mas a questão da offshore. Você tem um ativo nos Estados Unidos, por exemplo. Nesse ínterim, um dos sócios, ou de repente, se não tiverem sócios e tal, falece. O valor que se cobra nos Estados Unidos em relação àquele patrimônio no pós-morte para você regularizar e de repente você passar para herdeiros é altíssimo, né? A gente brinca, né? A gente fala que no Brasil, 15%, Estado de São Paulo, 15% no inventário, caramba, que valor alto. Mas se a gente for levar isso para o Chile, por exemplo, é 40% dos Estados Unidos, ultrapassa os 50%. Então são valores elevados. O que eu costumo falar a gente não está falando, apesar da denominação ser um ativo garantidor de sobrevivência, ele na verdade é uma ferramenta financeira inteligente. Ponto. Por quê? Não é um aluguel, é uma compra de um patrimônio. Sim. Esse patrimônio está livre de penhora, está livre do imposto de renda, ele está livre do inventário. Ou seja, qual é a única maneira de eu ter uma liquidez no momento de uma sucessão? Tendo esse tipo de dispositivo. Todos os outros, em algum momento, vão ter uma trava, uma cobrança, uma taxa. Sim. Então a gente está falando de algo, na verdade, inteligente. Por isso que, na abertura, eu comentei, é muito mais um bate-papo de mudança de cultura do que qualquer outra coisa. Por quê? A cultura é caro e é só para quando eu morrer. Então não é um produto bom para mim. Se eu não usar, eu perco. Não. Se eu pensar o seguinte, quanto mais novo eu fizer, mais barato, é a única maneira legal de blindar um patrimônio e lá no final da vida isso vai valorizar de maneira ininterrupta. Até o último dia da minha vida. E eu sei que em 2 dias o Marcel vai colocar o seu terno e vai entregar para minha esposa e para os meus filhos esse dinheiro. É uma maneira diferente de pensar, né? De nos brilhar os olhos e falar, não, mas será que é tão bom assim? É uma maneira prudente. Agora, por exemplo, esse dinheiro que você se referiu, por exemplo, ele vem
de uma forma imediata, você vai entender minha dúvida, tá? Ou ele vem, por exemplo, como se fosse uma previdência privada, por exemplo, tá? Que a pessoa recebe, por exemplo, um valor fixo durante, sei lá, 20 anos. Entendeu? Como é que funciona isso daí? Só para quem está nos acompanhando ter uma ideia disso aí. Muito legal a sua pergunta. É comum, né? A pessoa fala, não, peraí, então, como é que funciona? Qual a diferença? Primeiro, previdência privada é um produto de acumulação. De fato, você acumula o dinheiro e no final você escolhe como você recebe, de uma vez ou mensalmente. Mas é um produto de acumulação. Existe taxa, existe imposto de renda, existe também a alavancagem financeira. Só que qual que é o pulo do gato, né? Como eu faço para uma previdência funcionar? Eu preciso da variável tempo. Só vai funcionar se eu tiver tempo suficiente para juntar esse dinheiro. E ele não está blindado, ele está lá, impostos, ITCMD e tudo mais. Então isso é uma previdência. Um seguro de vida, qual que é a diferença dele? Essa questão do tempo, que na previdência é o seu risco, tem que sobreviver 20 anos para pagar isso e ter uma aposentadoria, a Prudential cobre. Você transfere o risco para a seguradora. Olha, se acontecer amanhã, eu tenho dinheiro? Tem. Quanto? Tudo. Então ele é seu. Tá. Então, não, a gente é comum falar, não, existe uma semelhança entre os produtos? É comum, mas não é o mesmo produto, né? A gente está falando de um seguro de vida. Na verdade, é um seguro de vida vitalício. Então, eu estou falando da compra de um patrimônio vitalício, e esse patrimônio blindado. Como que você recebe isso? Primeiro que a Prudential tem a fama no mercado securitário de ser uma boa pagadora. A média... Isso é importante, né? A média é de menos de 3 dias úteis. Menos de 3 dias Nossa, úteis. Muito rápido, né? Eu, por exemplo, paguei já alguns benefícios, não de morte, mas por quê? Temos coberturas em vida. Né? Sim. Quebra de ossos, uma internação, uma cirurgia, tudo isso pode ser coberto através de uma pólice. E as duas oportunidades que eu tive de quebra de ossos, por exemplo, que é a mais comum, o pagamento foi em menos de 2 dias. Nossa! A partir do dia que o cliente deu acesso ao hospital, saiu o laudo que fraturou um osso, o médico carimbou, assinou com o CRM, subimos para a Prudential, em 2 dias estava na conta corrente do cliente. Líquido dinheiro. Então, por que isso é possível? Porque a gente analisa previamente o cenário. Tá. Por exemplo, hoje, Milton, vamos sair daqui, tomar um cafezinho e vou te apresentar a Prudential. Você se torna cliente hoje? Não. Porque previamente a Prudential vai analisar quais foram suas cirurgias, seu histórico de saúde, qual é o seu estado atual de saúde, qual a sua idade. Isso pode ser que seja solicitados exames. Isso tudo pode levar 90 dias. Então, previamente eu analiso. Eu vejo antes. Uma vez que eu vi, eu congelo. Congelou. Para mim, eu já tirei aquela fotografia. Isso é imutável. Por isso que na hora de pagar, é rápido. Porque eu já tirei a fotografia lá atrás. É daquela mesma pessoa que a gente está falando. Se eu quiser fechar um seguro... Você já tem um planejamento ao longo do tempo, né? Se eu tiver um seguro agora no aplicativo do meu banco, ou se a minha gerente me ligar agora no final do mês, pedir para ela ter uma meta, eu fecho um seguro em 1 dia. Mas muito dificilmente eu irei receber nos 3 dias. Por quê? Porque as seguradoras nacionais, né, diferente do produto americano aqui da Prudential, mas as seguradoras nacionais, os bancos nacionais, eles já desenham de uma maneira para postergar o pagamento. Então, provavelmente você vai receber? Provavelmente vai. Mas provavelmente você vai precisar de advogados, provavelmente isso vai entrar em júdice. Isso vai levar meses, talvez anos. Sim. Só que depois de anos, ou depois de 6 meses da partida de um patriarca, de uma matriarca, de uma empresa, quer queira ou não, a gente já se estabilizou. Sim. Pro bem ou pro mal. Então, aquele dinheiro, depois de 6 meses, vai fazer sentido ainda, mas talvez nem tanto. Então, a liquidez imediata é o X da questão. Amanhã vai ter alguém entregando um cheque para você? Então, é isso que a gente faz, né? E assim, isso é uma coisa que a gente faz com pessoas, trabalhadores, autônomos, né? Médicos, dentistas, advogados, contadores, enfim. A gente faz com pessoas físicas, né? Que querem se proteger e proteger o patrimônio. Mas com empresas,
é ainda, assim, é um mindset que a gente precisa só levar. É uma mudança de cultura, mais uma vez. Por exemplo, a gente está conversando, eu estou viajando aqui, né? Então, assim, por exemplo, eu sei, é de meu conhecimento, que tem algumas empresas, por exemplo, tá? Que elas fazem um modelo de seguro sobre o ponto de vista do patrimônio da empresa, que é o que nós estamos falando, né, nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, algumas empresas elas fazem como se fosse assim, um seguro para os seus funcionários. Tá? Geralmente seguro de vida. No caso da MB, como credenciada, né, da Prudential, esse tipo de situação já aconteceu ou acontece também para vocês, das empresas, por exemplo, quererem fazer não só do patrimônio, mas também dos seus funcionários? Existem 3 situações. A gente fazer o seguro individual para os sócios, né? Na verdade é isso. O que muda é a figura. Quem é o segurado? Quem é o beneficiário? E quem é o pagador? Então, no caso do que você está citando, sempre o pagador é a empresa. O segurado, no caso, é o empresário, e o beneficiário pode ser a família ou pode ser a própria empresa, pode ser uma organização. Então, o do segurado a gente está falando de vida, do sócio a gente está falando de vida individual. Dos funcionários, a grande massa de funcionários, existe o seguro em grupo. Normal, vida em grupo também é possível fazer. É natural que a gente faça. Geralmente, as pessoas acabam fechando com o banco que é correntista ali, mas é possível fazer também. Agora, existe uma terceira situação, muito bem colocada por você, que pouca gente sabe que poderia fazer, mas que é muito importante, que é o quê? O seguro de pessoa-chave. Como assim? Na corporação, existem os proprietários, os CEOs, os diretores, existem uma massa trabalhadora e existem algum ponto-chave, alguns gestores, diretores ou gerências. São pessoas que, do ponto de vista trabalhista, são substituíveis, normal, pessoas trocam de cadeira. Mas às vezes, e a grande maioria das empresas brasileiras é assim, tem lá o Milton, pô, braço direito, eu nem sei o que eu vou fazer amanhã, eu não sei que conta que eu tenho para pagar amanhã, o que eu tenho que comprar amanhã se o Milton não vier. Quando o Milton partir, ele é substituível? Vai dar um trabalho. Geralmente eu tenho o Milton do Contas a Pagar, o Leandro do Contas a Receber, o Edson lá da produção. São pontos-chave, né? Da empresa. Por exemplo, tem uma empresa familiar muito que se tornaram amigos mesmo, que tem uma pessoa que compra. É isso que ela faz. A outra que vende e a outra que cuida do financeiro. O que compra consegue pagar as contas e receber? Pode ser que ele aprenda, né? A pessoa tem capacidade para isso, mas vai levar um tempo. O cara que vende pode ser substituído? Posso, ter que buscar no mercado. Vai demorar, mas eu consigo. Só que vai demorar. Porque ele tem que ter conhecimento da empresa, né? O comprador consegue substituir? Consigo, mas qual fornecedor que eu lido? O que eu quero dizer? Existe o dos diretores, existe o da massa e existe o da pessoa-chave. Como que funciona a pessoa-chave? A gente calcula qual seria o impacto financeiro na perda daquele funcionário por uma causa-morte. Então, assim, o Milton hoje movimenta 1 milhão mês em compras. Se ele não estiver nessa cadeira amanhã, eu vou demorar 90 dias para regularizar isso. Isso vai impactar o meu faturamento, que é de 2 milhões mês, em pelo menos 90 dias, 3 meses. Vamos fazer um seguro pessoa-chave de 6 milhões? Pro Milton? Entendi. Quem paga? A empresa. Quem é o beneficiário? A empresa. Quem é o segurado? O Milton. O Milton, infelizmente, veio a faltar. A gente, nesse interim que vamos substituí-lo, para que a empresa não tenha o prejuízo financeiro, a gente pode fazer um seguro pessoa-chave. Muito interessante. Nossa, interessante. Eu tenho certeza que muita gente não sabe disso, não, viu? Com certeza não. E todo mundo pensa, puxa vida, se a Márcia sair daqui... Meu Deus, e se o João... Tô ferrado. É verdade. É aquela pessoa que o empresário sai de férias e a chave da empresa tá na mão do cara. Como é que eu faço?
Agora, Marcel, a gente já está quase terminando o episódio do Panorama de Negócios, mas eu vou lançar uma situação aqui que eu acho que muita gente também pode estar pensando em relação a isso. Uhum. Vamos supor, por exemplo, que nós somos sócios numa empresa, eu, você e o Leandro. Uhum. Aí, seria interessante fazer, por exemplo, um seguro para a empresa, sob o ponto de vista de sucessão. Mas aí o Leandro vira e fala assim, eu não acho uma boa, eu não quero. Ele é sócio. Aí eu e você queremos. Isso daí pode ser feito e, por exemplo, caso isso daí venha a ser feito, na falta, por exemplo, de morte, por exemplo, de uma pessoa, como é que fica a situação, já que o Leandro, por exemplo, não quis? Boa pergunta, Milton. Funciona assim, as pessoas são livres. Sim. O jargão da Bíblia é a salvação individual, né? É verdade. Cada um se vira. Então, olha, somos 3 sócios, eu quero fazer, você quer fazer, Leandro não quer. Eu faço. A única coisa é, se os sócios não estão comumente em comum acordo, não é ideal que a empresa seja pagadora. Então, quem vai ser o pagador do meu seguro? Eu mesmo. Quem vai ser o beneficiário? A minha família. Então, no dia que eu faltar, a minha família está coberta. Eu consegui ali proteger a minha família. Uhum. Agora, a minha empresa, o meu legado, infelizmente eu não consegui proteger. Então, na minha falta, provavelmente você e o Leandro vão ter que dar um jeito de pagar as cotas para minha família. Tá. Então, basicamente é isso, tá? De uma maneira bem simples assim de entender, é importante que os sócios estejam em comum acordo, porque esse dinheiro vai sair do caixa da empresa. Até porque a empresa vai estar como beneficiária e os 3 vão estar de acordo que eles estão cientes disso. Inclusive, é possível fazer uma carta ou, juntamente com o contrato social, fazer um acordo entre sócios, estipulando inclusive o número da pólice da Prudential. Olha, a nossa empresa é formada por isso, são 3 sócios, cada um tem 33,33% das cotas, as cotas valem R$1.000 cada uma, ok? E, no caso de ausência de um, será usada a apólice XYZ da Prudential no valor de tanto. Esse valor será integralizado ao contrato social e repassado para a família. A gente faz esse acordo simples, né? Mais uma situação, antes da gente concluir. Durante o nosso bate-papo, você falou sobre questão de trabalhista, né? De um funcionário ou algo similar. O que eu gostaria de saber, por exemplo, a empresa, ela pode fazer um modelo de seguro, por exemplo, focado única e exclusivamente nessas questões trabalhistas? Sim, existem seguros para essas questões, seguros para questões de obrigações, tudo mais. A minha especialidade é na vida. Então, tá. O que eu e a Prudential fazemos, a gente faz voltado para a vida. Existem muitos parceiros que trabalham com seguros de responsabilidade, de outros seguros, são muito inteligentes também. Mas aqui a gente trata como um cirurgião. Não, só para saber mesmo, entendeu? Porque às vezes as pessoas ficam assim, como a gente falou da questão trabalhista, a pessoa vai falar assim, pô, será que eu tenho uma forma? Tem uma forma de, né? No caso do seu modelo de negócio como franqueado da Prudential, vocês trabalham com vida. É isso aí. Entendeu? Isso daí é uma coisa que é importante das pessoas até saberem. É isso aí. Olha só, ô Marcel, as pessoas, por exemplo, que quiserem saber um pouco mais, você está sediado em Jundiaí, não é isso? Não, eu sou nascido e criado em Jundiaí. Hoje eu moro em Itupeva, meu escritório é sediado em Itupeva, mas o escritório da Prudential, qual eu tenho a minha corretora, fica aqui em Campinas, no Sky Galeria, no Galeria Shopping. Nossa, que interessante, rapaz, olha só. Então, estão mais do que convidados aí para tomar um café ali no Sky. E aí é o seguinte, por que eu estou te perguntando isso? Por exemplo, você não tem a limitação regional. Não. Então vamos supor, por exemplo, que o cara lá em Itupeva
ele está acompanhando aqui o podcast Panorama de Negócios, ele vai falar assim, eu gostei desse cara. Não, legal. Eu gostei do Marcel. Entendeu? Eu senti firmeza no que ele falou. Uhum. Eu quero procurar o Marcel porque eu confio nele. Tem outros locais? Tem. Né? Mas eu quero fazer com ele. Isso é possível, né? Possível, me convida, toma um avião, amanhã a gente toma um café aí na sua empresa. Quer dizer, a gente não fala só, gente, Campinas. Sim. Ou região de Campinas, até fora do estado de São Paulo, né? Fora do estado. E brasileiros que residem em qualquer lugar do planeta Terra. Por exemplo, eu tenho clientes que são brasileiros, mas estão residindo na Austrália. Brasileiros que estão residindo em Portugal, também é possível fazer. E é legal isso, gente, pelo seguinte, porque hoje a internet, o pessoal fala assim, a internet é terra de ninguém. Não é bem assim. Não. Né? Na verdade, a gente tem a oportunidade de ver, através da internet, situações ou cases que são muito especiais e que são importantes. Né? A gente, nesse bate-papo com o Marcel, a gente conseguiu identificar, por exemplo, questões que até o próprio desconhecia. Uhum. Né? Então, eu sou um jornalista de 36 anos de mercado, então, quer dizer, cobrindo a economia há muitos anos. Então, se isso ocorre comigo, com certeza, né, você que está nos acompanhando nesse momento, também tem essas surpresas, né, como eu tive. Sim. Então é muito bacana porque a gente não tem limitações geográficas através da internet. Quer dizer, não é que não seja a terra de ninguém, tem limitações sob o ponto de vista jurídico, sob o ponto de vista de... As pessoas não podem fazer o que elas bem querem. Uhum. Né? Tem uma regulamentação. Né? Mas é importante que as pessoas saibam que determinadas situações, como no caso de seguro e tudo mais, você não tem essa limitação regional, né? Você gostou do Marcel, eu quero contato com ele, ponto. E né? o legal, Milton, que aí vale a pena ressaltar que o nosso trabalho, o meu trabalho, é bem personalizado, exclusivo, merece um café, né? O que a gente fala é diferente de... Claro, também sou um corretor, SUSEP, poderia trabalhar com outras frentes. Hoje eu faço essa opção em trabalhar exclusivo até para me aprofundar no tema, estudar Sim. muito sobre o tema. Mas, geralmente, né, acabou de comprar um carro, você faz uma cotação, né, livre Sim. de seguros. Com esse modelo de sucessão, de patrimônio, de ser pessoal, não é uma simples cotação. A gente tem que entender qual é o seu motivo, qual é... Então, que aí vem um atendimento personalizado. É o que eu sempre falo. Nenhum café que um empresário me receba, me convide, num café eu tenho duas certezas. Eu vou sair mais rico e o empresário vai sair mais rico. Mesmo que a gente não feche negócio. Simplesmente porque, pelo fato de eu conhecê-lo e conhecer suas estratégias e aprender mais naquele bate-papo, e ele também conhecer de um assunto que às vezes é tão pouco explorado. Então, não saiu o negócio, não tem problema. A gente já saiu mais rico. Isso que é importante. Marcel Bocheme, diretor da MB, empresa franqueada Life Planner da Prudential. Foi um prazer te receber no podcast Panorama de Negócios. Acho que a gente teve a oportunidade de discutir temas, né, que as pessoas têm um conhecimento muito superficial, mas a gente conseguiu aprofundar determinadas questões. Preconceituoso, às vezes. Bem interessante, bem importante. Agradeço demais você ter feito o convite e fica um convite aí, porque na verdade esse mercado ele tem sempre novidades. Sim. Né? É um mercado dinâmico. Então, a casa está aberta, né? O convite feito. Se você tiver novidades, eu acho que é bem interessante a gente trazer isso para o público que acompanha a gente no Panorama de Negócios. Com certeza, Milton. Espero você lá no Sky para tomar um cafezinho. Gente, e até o próximo episódio do podcast Panorama de Negócios. Você acompanhou o podcast Panorama de Negócios com Milton Paes. Apoio Ecoala Marketing Digital e InfoStúdio Comunicação.